Nasci em um abrigo antiaéreo em 1940. Eu me lembro dos meus 4 anos de idade. Nós podíamos ouvir as bombas explodindo na cidade. Na escola, os professores passaram a nos ignorar. As crianças eram avisadas a evitar os ziggers, vistos como ladrões. Éramos inocentes, não sabíamos disso. O professor estava indo. Isso é tudo sobre nossa festa de Natal agora. Peguei um bolinho pequeno, ele bateu na minha mão e disse: "Isso não é seu." Devolvi o bolinho. Isso para mim me pegou. Foi o pior que poderia acontecer a uma criança. Acho que isso começou a me mudar de direção. Peguei o detonador, apertei e acendi, e todos nós corremos, e começou a fazer shhh. Enquanto isso, não sabíamos que Toshi tinha ido urinar atrás dos arbustos, onde estava o cofre. E de repente, o Toshi sai bem na hora que está indo em direção ao cofre, e a gente grita: "Abaixa, abaixa, Toshi." E de repente, bum! A porta explodiu e todos olharam. Esse foi nosso primeiro trabalho. Uau, então passamos a explodir cofres e virei arrombador de cofres. Acho que o tempo deles realmente tinha acabado. Isso indica o início de uma nova era e que eu seria o protagonista. Tudo bem. Estou muito honrado hoje por ter um dos últimos gangsters da velha guarda de Liverpool no canal. Charlie Seeger nunca participou de um podcast antes, ele é um autor prolífico. Vou ler a contracapa de O Assassino em 1 minuto, na verdade, só para que você possa ter uma ideia do alcance da história. Então, na contracapa de O Assassino diz que Charlie Seeger era um dos rostos mais perigosos do submundo do crime. As vítimas, os libertinos e sádicos, eram todos homens duros que lidavam com o tipo mais cruel de violência. Ele também foi um dos vilões mais bem-sucedidos de sua época. A polícia acredita que ele era o cérebro por trás das principais quadrilhas envolvidas em assaltos a bancos, carros fortes, sequestro de caminhões, arrombamento de cofres e muitos outros crimes graves. Ele perdeu a conta das vezes em que foi preso e interrogado sobre vários crimes, mas sempre tinha um álibi. Lendo os livros dele, que são muito envolventes, meu pai é grande fã. As coisas que são alegadas são realizadas com precisão militar. Todos os cálculos são feitos com perfeição. A vida de Charlie deveria virar um filme. Então ele foi interrogado sobre vários trabalhos. Ele era o Houdini do submundo do crime. Sua história é um conto chocante de violência e crime, mas também é a história da luta de um homem contra a escória. Ele não tolera agressores de mulheres. Sua presença desafiava constantemente os marginais que exploravam os indefesos. É uma autobiografia incrível de uma das figuras mais notórias da história do crime britânico, e não é uma biografia. É uma série de livros porque há tanto conteúdo nesses livros ao longo da vida de Charlie. Voltando à época em que a febre estava em Liverpool. E eu nem consigo transmitir para você o que está prestes a ouvir, porque a história é enorme. Então, Charlie, você era o mais jovem arrombador de cofres, você era o Houdini do mundo do crime. Quero dizer, vamos voltar a como você entrou nessa vida. O que te levou a entrar nisso? Eu nasci nisso, de verdade. Minha família, eu venho de uma família antiga, envolvida com o crime. Meu pai e meus irmãos mais velhos, todos já estavam nisso há anos, até antes de eu nascer. E quando apareci? Na nossa casa, naquela época, tudo estava bem. Tinha comida de sobra. A gente levava uma vida tranquila. Estamos falando logo após a guerra, quando o povo enfrentava muita dificuldade, um verdadeiro inferno. Não havia nada para eles. As crianças com fome, todos procurando comida para os filhos, crianças por toda parte. Não esquece que Liverpool foi destruída durante a guerra.
Eu sei disso porque nasci num abrigo antiaéreo em 1940. E sabe, minha mãe me concebeu, na verdade, no abrigo antiaéreo na Barkbeth Road, Liverpool 14, Houghton. Eu me lembro, e as pessoas dizem, como você pode se lembrar de tanto tempo atrás? Tenho uma memória brilhante, consigo me lembrar quando criança, com 4 anos de idade, sendo levado para o abrigo antiaéreo. A gente podia ouvir as bombas explodindo na cidade. Sabe o que quero dizer? Era uma daquelas situações. Era emocionante para nós quando crianças, com cerca de 9 ou 10 anos. Era emocionante, a gente achava legal e corria pelas ruas. Eu tive uma criação bastante boa no começo. E na nossa casa não faltava nada por causa do meu velho, meu pai, o velho. A gente chamava ele de velho. Ele era o chefe no porto. E meus 3 irmãos foram para o mar. A marinha mercante. Eles chamam de Merchant Liverpool. A maioria dos jovens em Liverpool queria ir para o mar. E eles se juntavam à marinha mercante. Devido à ligação com Nova York, Liverpool é chamada de Pequena Nova York. Em uma época, meu pai tinha sua família em Nova York. A maior parte da família dele é de Nova York. E a mercadoria de contrabando passava ali. Lembro de brincar na rua em frente de casa com as outras crianças, balançando nos postes de luz. E eu me lembro de sempre chegar um carro preto com o homem dentro. Ele visitava meu pai e a família. Seu nome era Frank, mas eu o chamava de Tio Frank. Quando ele chegava de carro, um carro preto e grande chegava. Várias pessoas entravam. Meu pai ficava triste, levando-os aos fundos. Ele entrava na nossa casa, no quarto dos fundos, que era a sala de visitas. Você não podia chegar perto dali. Aquele era o lugar do meu velho. Você não podia se aproximar. Era o centro de tudo. Na época, eu obviamente não percebia que toda essa criminalidade estava acontecendo, o que eles estavam fazendo. Mas eu vi coisas entrando e saindo da minha casa. Quando eu brincava na rua com as crianças, eu parava e ficava tão curioso, não sei porquê. Todas as outras crianças estavam brincando com, brincavam com argolas, até colocavam em cima de postes de luz e balançavam nelas. Mas eu sempre ficava querendo saber o que estava acontecendo na nossa casa. Meu tio Frank saía, dava um tapinha na minha cabeça e dizia: "Aqui está, Charlie", colocando algumas moedas na minha mão. "Obrigado por cuidar do carro." Naquela época, porém, não era necessário, pois dava para deixar as portas abertas. E então ir para a escola era fantástico. Nós tínhamos a melhor vida escolar possível. Minha mãe costumava nos levar para a escola, com uma caixa de sanduíches, tudo certinho. Os professores eram legais com a gente. Era inacreditável. E acho que foi na minha festa de aniversário, quando minha mãe fez um bolo maravilhoso. E eu estava comemorando o meu 9º aniversário. Acho que era o 10º, meu 9º aniversário. E eu estava dizendo para os meus amigos: "Vamos lá, vou fazer uma festa, lá em casa", e convidei todos os meus amigos e tal. E voltando da escola, a gente estava correndo feito doido para chegar em casa. E quando a gente virou a esquina para nossa rua, eu parei de repente porque estávamos todos correndo. Tinha 2 policiais uniformizados parados do lado de fora do nosso portão e uma grande viatura preta. Era como um carro de polícia grande, uma van de polícia enorme naquela época. E todos os vizinhos estavam ao redor assistindo a tudo. E eu sabia que tinha algo muito errado ali, Sendo uma criança, o que está acontecendo? Quando cheguei ao portão, minha mãe, meu pai e minha irmã mais velha estavam lá. E aí meus irmãos estavam sendo levados por policiais algemados, 3 deles marchando pelo caminho e sendo colocados na viatura policial. Todos os vizinhos comentavam: "O que está acontecendo?" E minha mãe estava chateada. E quando entrei pela porta da nossa casa, tudo estava uma confusão. Tudo estava de cabeça para baixo, destruído. O bolo do meu aniversário ele estava no chão, Tinha sido pisoteado e tudo mais. Então, para mim, ver aquele desastre quando criança mexeu um pouco com a minha cabeça.
Tipo, sabe, o velhinho parado ali, com aquele olhar de desamparo e tudo mais. Sabe, ele era o instigador porque controlava meus irmãos e tudo mais. Ele era o chefe, o chefão na época, o chefão dos portos. Tudo o que ele dizia, não, a gente tinha que fazer e tudo mais. E tudo isso continuou acontecendo. E naquela época, se você fosse pego com algo assim, se fizesse algo assim, um assalto à mão armada na joalheria em Liverpool, meus 3 irmãos. E foi o meu velho quem forneceu a arma para eles também. Meu próprio pai fazendo isso, entende? Porque ele era assim mesmo. E curiosamente, esse mesmo pai meu nunca tinha entrado numa delegacia ou numa cadeia. O tempo todo que ele fazia isso, ele era esperto. No final fomos ostracizados porque saiu em todos os jornais do Liverpool Echo assalto à mão armada. Na época chamavam os assaltantes de bandidos armados que roubaram a joalheria. Os irmãos Seeger em grandes manchetes. Isso foi algo grande. Era significativo. Sabe o que quero dizer? Naquela época, ser rotulado com algo assim era marcante. Sabe o que quero dizer? Então, a partir daí tudo piorou. Indo para a escola, os professores começaram a nos ignorar. Aqueles que eram tipo, realmente gentis conosco, viraram as costas para nós porque há um grande estigma ligado a nós. Ficamos totalmente isolados. Diziam as crianças para não brincarem conosco. Os Seegers são ladrões, diziam. Éramos inocentes, não sabíamos de nada, mas fomos rotulados assim. E foi a pior época da minha vida, sair de um lar amoroso e enfrentar tudo aquilo. Todo esse ridículo com os professores, entrar na sala de aula e tudo mais, chegou a um ponto que acho que eu estava chegando à idade de 9 ou 10 anos, depois uns 10 ou 11. Depois, eu tinha que levar meus 3 irmãos para a escola comigo. Impedir que eles fossem intimidados pelas outras crianças o tempo todo, ir até o diretor, levar uma surra de vara. Era assim que as coisas eram naquela época. E a gente estava acostumado a levar comida fresca para a escola. Acabamos tendo que comer merenda gratuita. Merenda gratuita. Na década de 1940, na Inglaterra, era mingau, sabe? Tipo ensopado e tudo mais. A comida era terrível. Não estávamos acostumados, mas tivemos que nos adaptar a esse tipo de vida. E eu me lembro de uma coisa que realmente me marcou em tudo isso. Acho que o motivo de eu ter seguido por outro caminho é: eu tinha visto nossa casa, minha mãe, todos. Carros e vans chegando, móveis sendo vendidos. Lar adorável. Tínhamos tapetes ali saindo da casa, tudo. Nossa casa estava sendo esvaziada. Naquela época não havia assistência jurídica gratuita como existe hoje. Não havia assistência jurídica gratuita. E minha mãe teve que vender tudo, até as joias que ela tinha, tudo para pagar as custas judiciais no tribunal. E quando eles finalmente foram ao tribunal, tudo foi estampado de novo nas manchetes. Meus irmãos nunca tinham ido para a cadeia na vida deles. A marinha mercante secou após a guerra, por isso planejaram o roubo. Foi assim que tudo ocorreu. Eles estavam acostumados a viver bem, obviamente, então queriam continuar vivendo desse jeito. Tinham apenas 17, 19 e 21 anos. Um deles pegou 10 anos, que é o Fred, de 19 anos. Ele disse que era o líder de tudo. Jed pegou 3 anos e Ed 5, sendo mandado para a prisão. Ficamos devastados. Minha casa estava tumultuada com minha família e tudo mais. Eu me lembro, era época de Natal chegando na escola e todas as crianças estavam trazendo pacotes. E o professor disse, o nome dele era Sr. Johnson. Ele disse, agora crianças, tragam tudo, digam para suas mães trazerem qualquer coisa que puderem. Vocês sabem que vamos ter a melhor festa da nossa turma, vamos superar todas as outras. Eu só estou sentado quieto na minha carteira, ouvindo tudo isso. Então eu tive que ir para casa. Não tinha nada na nossa despensa, nenhuma comida, nada. E meu velho estava sentado na cadeira. Ele começou a beber
Começou a beber muito depois que meus irmãos foram condenados. E eu disse para ele: pai, eu tenho que levar alguma coisa para a escola, para a festa das crianças. A gente vai ter uma grande festa de Natal. Não temos nada aqui. Você sabe o que está acontecendo? Então eu disse: bom, eu não posso ir para a escola. Eu me sinto péssimo e envergonhado. Ah, tudo bem, ele disse. Pegou um pão velho da despensa do parque e começou a cortar um pedaço. Naquele tempo, não havia pão fatiado. E enquanto ele cortava o pão, cortou o dedo e um pouco de sangue caiu no pão. E ele achou que eu não tinha visto. Mas ele rapidamente passou um pouco de pasta nas 2 fatias de pão, embrulhou tudo em um pedaço de papel velho. Ele disse: isso é tudo que posso fazer. Leve. Imagine ter que levar isso para a escola. Eu pensei: Deus, né? Quando cheguei na escola, todas as carteiras já tinham presentes lindos com laços. E a professora dizia: olá, Dói, essa é a adorável Jane, ou Maria, seja lá quem fosse. Diga para sua mãe: muito obrigado por esse bolinho adorável que ela fez. E você me diz blá, 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 sabe? E você, Billy? São adoráveis. Estou sentado na minha carteira daquelas grandes de madeira da época. Estou sentado na minha carteira e vi ele pegar minha pequena oferenda, aquela ofertazinha triste que eu tinha colocado entre os pacotes. E quando ele pegou, ele abriu e o sanduíche meio que caiu do papel. E ele simplesmente fez, olhou para mim, embrulhou e jogou no cesto de lixo. Meu Deus! E balançou a cabeça. Eu pensei, bom, pelo menos ele não se rebaixou expondo isso para as crianças. Mas o pior ainda estava por vir. Ao sentarmos à mesa, o que foi feito? E estávamos todos prontos para a nossa festa, com bolinhos e tudo. Todas as crianças, ele disse, bem, vamos todos fazer nossa festa de Natal agora. Eu só fui pegar um bolinho pequeno, e quando fui pegar o bolinho, ele bateu na minha mão e disse, esse não é seu, esse é... Eu coloquei de volta. Isso para mim me pegou. Isso foi o pior que poderia acontecer a uma criança. E eu disse, depois disso, quando vi tudo aquilo, eu estava quase fazendo 12 anos. Quando vi tudo aquilo, eu disse, dane-se os professores e suas atitudes pomposas. Já tive o suficiente. E acho que isso começou a me fazer mudar de lado. Minha mãe decidiu se mudar da casa porque estava sendo assediada. Os vizinhos viraram as costas para ela. Esses são os mesmos vizinhos que batiam na nossa porta o tempo todo. Sr. Seeger, pode nos dar pão e emprestar uma tigela de açúcar? E minha mãe costumava dar para eles, cuidar deles e tudo mais. Esses vizinhos não teriam nada. Até meu velho gritava, não dê nada para eles. Fale para os maridos levantarem e ganharem dinheiro como eu. Nem todos são como ele, entende? Ele esquece isso. Mas, de qualquer forma, todos esses vizinhos viraram as costas para minha mãe, a isolaram completamente. Aí nos mudamos para outra área e era um lugar difícil, bem complicado mesmo. Não éramos ruins, mas esse lugar era difícil. Algumas crianças andavam descalças, sem sapatos. Não esquece que estamos falando de 1949, aqui, 48, e por aí vai. Então, a gente foi para outro bairro. E naquela época, as crianças tinham que fazer compras para as mães e tudo mais. Não havia supermercados, só lojinhas. Tinha o açougueiro vendendo só carne, a mercearia só mantimentos e assim por diante. Eram lojinhas que você frequentava e, na época, todas eram prósperas. Toda criança tinha uma sacola e as compras para as mães, então eu também precisava fazer compras. Minha mãe costumava deixar bilhetes dizendo: pegue leve nisso, compre aquilo e afins. Quase nada. Então, nesse dia, eu me lembro de ir fazer as compras pela primeira vez para minha mãe. E enquanto eu voltava pela nossa rua com a sacola, fui cercado por uma gangue dessas crianças. Eles pareciam crianças duronas. Eles eram crianças duronas, acredite em mim, eles sabiam brigar. Essas eram crianças de rua, os verdadeiros melhores do jogo, crianças de Liverpool.
que sabiam o que era a pobreza e como sobreviver. E então, enquanto estou andando pela rua, sou confrontado por eles. Um deles estava no meio, um pouco maior do que eu, um garoto negro de cabelo cacheado. Sim, dava para ver que ele era o líder deles, e os outros se espalharam. Eu me lembro de um garoto, agora eu sei o nome dele, Yaiti, mas ele era só uma criança. Ele era como o Artful Dodger do filme. A parte de trás da calça dele estava rasgada. Ele tinha rasgos por toda a roupa. Carinha desleixado, sabe? E o principal, o líder, tipo, falou pra mim: "O que você está fazendo por aqui? De onde você é?" "Esta área é nossa, não sua." E ele disse: "Vai lá, Tucker, mostra pra ele o que você tem. Ele quer brigar comigo." Então, quando eu coloquei a sacola de compras no chão, esse garoto ficou de frente para mim, nós ficamos cara a cara. Naquela época, resolvíamos tudo cara a cara. Então, começamos a brigar. De qualquer forma, quando a briga começou, eu já estava de saco cheio de tudo. Arrebentei eles, deixei no chão e ele disse: "Tá bom, desisto, me rendo." Naquela época era assim. Ele levantou e tentou apertar a mão, mas nem chegamos a apertar de verdade. Nossos dedinhos mindinhos balançaram assim, ainda um pouco desconfiados um do outro. E eu peguei minha bolsa para seguir em frente assim. Essa criancinha corria de um lado para o outro, esse garotinho esquivo tentando mexer na minha bolsa, tentando me fazer ir à minha loja. Empurrei ele para fora do caminho. No minuto seguinte, ele me disse: "Tudo bem, eu desisto." E quando fui me afastar, ele falou: "Espera um minuto, calma aí." Ele perguntou: "De onde você é? Tipo, por que você está aqui?" E eles queriam saber quem eu era, o que tinha acontecido. Eu tinha derrotado o principal deles, o chefe, numa luta. Então eles meio que demonstraram um pouco de respeito por mim. Agora, eu não sou nenhum durão, nada disso. Nunca fui um durão, mas eu conseguia me virar naquela época. Então, no minuto seguinte, eu comecei a andar, eles todos começaram a andar atrás de mim e, de repente, viramos, sabe, meio que amigos do nada. Então, foi assim que minha vida começou. E o que aconteceu depois foi que começaram a me chamar, correr atrás de mim e gritar por mim e tudo mais ao redor do nosso portão. Minha mãe disse: "O que esses garotos estão fazendo lá fora? O que eu te disse? Não quero que você se meta em confusão." Isso sempre foi martelado em mim e nos meus irmãos. Fiquem longe de confusão. Você sabe onde estão seus outros 3 irmãos. Você precisa ficar longe de confusão. Enfim, de novo, minha mãe me mandou fazer umas compras e meus amigos estão lá fora no negócio e eu estou com meu bilhetinho. E Tucker disse: "Ei, Charlie, o que você está fazendo? O que é isso?" Eu disse: "Bem, tenho que fazer as compras para minha mãe." E eu acho que tinha umas 4 shillings ou algo assim, 3 shillings, o que não era muito dinheiro na época. E ele disse: "Para que serve o dinheiro?" Eu tenho que pagar as compras, claro. Eles disseram: "Não precisa pagar nada. A gente recebe compras grátis." "Ninguém paga nada." Perguntei: "Como assim?" Eu disse de repente, não podia acreditar no que esses caras estavam fazendo, no que esses garotos estavam fazendo. Nunca tinha visto isso antes na minha vida, mas quando entramos nas lojas, eles encheram a sacola rapidinho. Eram coisas que a gente nem podia comprar. Tinha chocolate, biscoito de chocolate e outras coisas que não via desde a infância. Todos esses bolos deliciosos e tudo mais estavam vindo na minha sacola, além de bacon e tudo mais. Ele disse: "Ficamos com o dinheiro, Charlie. Não devolva para sua mãe." Eu respondi: "Vou devolver, mas pensei que na verdade não posso. Ela vai saber que eu estive nisso, com essas coisas." Ao chegar em casa, encontrei meus 3 irmãos sentados. Meus 3 irmãos mais novos viram uma sacola grande entrando e eu comecei a descarregar. Minha mãe estava fora. Coloquei todas as compras nas prateleiras da despensa. Tínhamos despensas com uma grande laje onde colocávamos todas as compras. "Não me diga, senhora, que fui eu quem colocou isso aí." Bem, eu podia confiar neles porque eles me respeitavam. Eu, 3 irmãos.
Você sabe o que quero dizer? Eu estava lá, tipo, meio que cuidando deles. Eu impedi crianças de baterem neles e tudo mais. E o Jimmy disse, biscoitos de chocolate também. Eu respondi, não fala, vou sair. Minha mãe já volta. Ela foi até a casa de algum vizinho ou algo assim. Então eu tô brincando lá fora com meus amigos. Vejo minha mãe vindo pela rua. Meu coração estava batendo forte pra caramba. Minha mãe não precisava mentir pra ela. Só o olhar já bastava, nem precisava bater. Sabe do que eu quero dizer? E ela era muito rígida com princípios e tudo mais. Então, quando ela entrava em casa brincando com meus amigos ou algo assim, e eu ouvi ela gritando, Charlie, entra aqui agora, neste instante, eu pensei, lá vamos nós. Ele entra e fica cara a cara comigo, mãe. Ela disse, o que é isso? Eu só balancei a cabeça, coloquei as mãos nos bolsos. Eu não sei de onde isso veio. E meus 3 irmãos estavam sentados no sofá, todos batendo os pés e tudo mais. De onde isso veio? Ela disse, certo, vou pôr meu casaco. Vamos devolver tudo para as lojas de onde você pegou. Não aceitamos isso. Não toleramos roubo. Somos bons católicos. Você vai à igreja, nada desse negócio de roubo, porque isso significa que os pais foram criados assim, entende? E enquanto ela olhava para mim, eu disse, bem senhora, eu disse, se a gente devolver isso para as lojas, provavelmente vão me prender como meus 3 irmãos e isso vai sair nos jornais de novo. É tudo o que posso dizer. O que mais? Volto com você, tudo bem? E eu estava esperando que ela recuasse, e ela recuou. Ela cedeu. Ela disse, não faça isso de novo. Nunca mais, ouviu? Eu disse, sim, senhora. Jimmy perguntou, posso comer um biscoito de chocolate agora? Entende? Todos estávamos felizes, e assim começou minha história. Mal sabiam aqueles garotos quem fez tudo aquilo por mim. Eu me tornei o líder, eu era o principal, fazendo furtos nas lojas no final. Nós roubamos lojas por toda Liverpool. Com 14 e 12 anos, já ganhávamos mais que os adultos. A gente ganhava tanto dinheiro quando era criança e estava vivendo. E eu disse, essa é a vida que eu quero levar. E, por causa de tudo isso, foi assim que eu me tornei. Tudo documentado no livro do Charlie, Liverpool Streetwise Kid e Charlie. Isso foi na área de Huyton. Foi lá que você acabou ficando? Sim, tudo funcionava a partir de lá. Sim, a gente entrava nas lojas em Liverpool, lojas grandes, e era tudo meio que nos caixas e tudo mais. A gente estava ganhando uma fortuna, mas os maiores ladrões de lá e os melhores nisso eram as gangues da Scotty Road. Eles eram irlandeses católicos de rua. Sabe como é? Eles sabiam como roubar. Vi crianças levando carrinho de bebê para a loja e saindo com ele cheio. Nunca tinha visto isso. A gente costumava ir para as estradas do cais e pular nos vagões. Eram vagões lentos. Alguns eram fortes e tinham um pequeno canivete para se defender, não uma faca grande. Rasgávamos os sacos e pegávamos todos os amendoins e açúcares mascavos da Tate & Lyle's. Os garotos da Scotty Road eram os melhores nisso. E se a polícia tentasse pegar você, sempre havia os becos. A gente sabia todas as fendas, cantos e vielas onde a polícia não pegava a gente. E a gente era bem sucedido. Bom, eu era. Charlie, para garotos da sua idade, adolescentes de 14 a 16 anos, havia rivalidades nas ruas de Liverpool naquela época? Sim, existia. Muitos jovens nossos brigavam em gangues. Cada área tinha suas próprias gangues e seu próprio líder de gangue, sabe? O chefão. Mas isso foi um pouco mais tarde. Quando eu tinha 14 anos e vivi isso pela primeira vez, estávamos na cidade, eu e 3 amigos conversando, junto com o resto do grupo. Nós éramos 8 e sempre fomos. Sempre fui assim, não sei porquê. Sempre tive habilidade para planejar e criar boas estratégias. Sempre fui assim. Enquanto as outras crianças eram diferentes, eu dizia que se algo não parecia certo, a gente não fazia. E sabe, a gente tem que tomar cuidado. Não queria colocar a gente em risco nem nada assim. Lembro que aos 14 anos fizemos um bom trabalho, como você diz, um pequeno roubo brilhante. Esse foi o melhor roubo que cometi aos 14 anos.
Naquela época, os garotos eram mandados para os arredores de Liverpool para as fazendas, o que você chama de colher batata e colher ervilha. Sabe como é? Os fazendeiros costumavam parar de trator nos arredores de Liverpool e os garotos pulavam na traseira e ganhavam 2 bob por dia, 2 shillings por dia. Mas era um trabalho exaustivo. Negócio realmente difícil de fazer. Sabe como é? Era preciso colher batatas o tempo todo, mesmo com chuva. O trabalho não parava. E a gente ia para essa fazenda colher batatas para as nossas mães. Sabe, você tem que ir atrás de alguma coisa entrando. Eles acham que a gente, sabe, faz vista grossa para as coisas que a gente fazia. Tipo, mas... Então a gente saía de colher essas batatas. Mas aí a gente já tinha evoluído, por quê? Indo ao centro a partir de Huyton e circulando um pouco. Naquela época roubávamos bicicletas. As primeiras foram de um internato chique nos arredores, mas também acabaram roubando nossas bicicletas. Joey, Hannigan e um amigo meu, e nós, todos nós tínhamos bicicletas. Bem, eu e Joey fomos os 2 primeiros a ter uma bicicleta. Então, a gente ia de bicicleta até a fazenda e os outros garotos pegavam o ônibus. Nossa turma, a mesma turma, tipo, eles estavam pegando os tratores. A gente estava fazendo todo esse trabalho duro e tal, e nessa noite especial, quando tudo isso aconteceu, o fazendeiro disse para mim, a gente estava todo mundo enfileirado do lado de fora da porta do estábulo onde ele estava. Esse fazendeiro era um velho mesquinho e rabugento. Nossa, ele parecia tão malvado só pelo rosto e aquele nariz de gancho. Ele apontava o dedo e chamava o próximo. Ele pegava as moedas, colocava na mão e saía. Era assim que funcionava. E sempre começava a escurecer nessa hora, tipo em outubro. Sabe como é? Outubro. Fica escuro às 5 da tarde e sempre era bem antes de escurecer. Quando ele parava de trabalhar na última luz do dia, a gente também parava. Pareciam feitores de escravos. E então, no minuto seguinte, ele disse para mim... Quando cheguei no balcão para pegar meus míseros 2 paus, eu disse 2 paus, 2 pence, 2 shillings. Ele disse, certo, você vai voltar comigo para a casa da fazenda, do outro lado de um pequeno pátio, até eu chegar na sua. Ele disse, você se atrasou hoje cedo, vou descontar um shilling porque me atrasei para chegar. No minuto seguinte, fui lá e pedi ao Joey para cuidar das bicicletas. Fui até a casa da fazenda e atravessamos o pátio de paralelepípedos. E ele entrou na casa da fazenda e ficou parado perto da porta, da janela e acendeu as luzes. E quando ele vai entrando na casa, indo para o corredor da sala, eu só fico olhando para ele daquele jeito. Temperamento e mau humor mortos. Ele descontou um shilling porque cheguei 10 minutos atrasado, de tão mesquinho que era. E então, de repente, enquanto o observo na sala, ele vai até o grande relógio antigo encostado na parede. Eu fiquei olhando, e então ele abriu a porta do relógio de parede, colocou a mão e o braço lá dentro. E enfiou a mão e puxou uma espécie de saco branco, tipo um saco de pano branco. Colocou na mesa, tirou algumas moedas de dentro, colocou de volta e fechou a porta de novo. Então ele desceu, parei de olhar pela janela e fui até a porta dele. Ele falou, se atrasar de novo será demitido. Respondi, obrigado, sabe? Mas eu estava animado porque eu tinha visto onde estava o esconderijo. Quando volto, Joey me espera. Os outros já foram. Joey está lá. Eu disse, Joey. Nós começamos a pedalar para longe e eu disse, Joey, para ele, e eu disse, eu sei onde está o esconderijo. Agora éramos pequenos ladrões profissionais. Sabe o que quero dizer? Onde? E eu disse para ele ir até o relógio do avô. Sim, eu disse que podemos pegar amanhã. Ele concordou. Certo. Eu disse, quando voltarmos amanhã, deixem nossos colegas entrarem, mas nós não. Ele vai pensar, vou ser demitido de qualquer jeito. Na verdade, fomos lá enquanto todos vocês trabalhavam. Dava para ver ele no trator, indo para cima e para baixo no campo.
Sabe, sem parar. As crianças colhendo o tempo todo. Observávamos por cima de um muro baixo, com a casa atrás. Eu disse, Joe, eu vou lá pegar. Vai lá, Charlie, ele disse. Cuidado. Eu disse, tudo bem, eu sei, o que é isso, sabe? Eu disse, só observa ele. Aqueles fazendeiros tinham espingardas e bastões em casa naquela época. Eles te matavam de tanto bater esses desgraçados. Logo depois, meu coração. Nunca fiz isso antes na minha vida. Meu coração dispara. Ao chegar à porta da frente, algo me diz que não deveria fazer isso. Eu estava com medo, sabe como é? Meu coração estava disparado. E então eu abri a porta e aquele calor de... A casa me envolveu com o fogo e tudo. Pensei, que casa adorável. Quando entrei, pude ver o avô do outro lado. Eu tive que atravessar a sala até o relógio do avô, eu disse. Curiosamente, todos os outros relógios, de lareira, de parede, de vários tipos, estavam lá dentro e funcionando. Todos funcionavam juntos. E parecia que todos aqueles relógios estavam olhando para mim e dizendo, você não deveria estar aqui. Sabe o que quero dizer? Não, sendo criança, era meio assustador. Eu fiquei com medo, apavorado. Enfim, cheguei ao relógio de pêndulo. Eu só ia abrir a porta assim, bem na hora que eu estava abrindo a porta. De repente, o relógio de parede era um cuco e fez bip, 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 bip. Larguei tudo e saí correndo de casa. Enquanto fugia, Joey perguntou, o que foi? Tem alguém aí? Eu disse, não. Eu falei para ele, ele disse, eu vou. Eu disse, não, espera aí. Maldito relógio saiu da parede. Eu disse, bucucuco, porra, me assustou. Eu disse, ele ainda está acordado? Ele disse, ele ainda está lá fazendo isso? Ele ainda está lá em cima. Vou entrar. Voltei. Desta vez fui corajoso e fui direto. Foda-se, abri a porta, puxei. Olhei dentro. Tinha 3 sacolas lá, não uma só. Puxei a sacola. Moedas. Puxei a segunda sacola. Abri. Só tinha correntes de ouro e relógios dentro. Puxei a terceira sacola. Todas notas de 5 libras com faixas plásticas, grandes. As notas de 5 libras eram assim, coisas grandes. Adeus. Eu peguei os 3 pacotes. Eu não conseguia acreditar. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eu estava rico. Eu sempre quis ser rico. E eu saí correndo pela porta, Joey. Eu consegui. A gente costumava usar jaquetas lá, jaquetas com zíper, enfiava os pacotes dentro das nossas jaquetas. Subi na bicicleta e pedalei pra caramba, direto pra casa. Ficamos assim. Aí o Joey sugeriu irmos pra casa dele, dizendo que o pai dele não estava lá. E a gente foi contado pra fora durante o ataque aéreo. Todos tinham abrigos antiaéreos no quintal. Mas depois da guerra, eles ficaram lá por um tempo porque as pessoas usavam como depósitos de ferramentas e tudo mais. Então voltamos para o barracão dele e continuamos contando. Eu não conseguia acreditar. O dinheiro era inacreditável, as moedas eram soberanos e tudo mais. Eu disse, caramba, o que vamos fazer com elas? Ele disse, Charlie, não se preocupe. Conheço uma mulher que mora na esquina da nossa rua. O nome dela é Winnie Charlie. Juro por Deus, essa mulher pode vender elas pra gente. Eu disse, tudo bem, mas eu quero algumas dessas moedas. Eu preciso de dinheiro agora, ele disse. Mas você, eu disse, não sua mãe. O que eu costumava fazer quando eu pegava um pouco, e minha mãe sabia, mas fazia vista grossa. Ela não me controlava. O que eu costumava fazer, minha mãe sempre deixava uma bolsa em cima da lareira. A maioria das mães fazia isso naquela época. Uma grande lareira sobre a grade. Eu costumava, quando ela não estava olhando, colocar um pouco de dinheiro escondido lá. Eu dizia, preciso de dinheiro da sua mãe. Tudo bem. Então eu peguei um pouco de dinheiro da sua mãe, sabe? Coloquei lá. Eu disse, te vejo amanhã. Joe. Tudo bem, eu disse. Mas aquela peça, ele disse. Não se preocupe com isso, Charlie. Vai ficar tudo bem. Joey era um pouco mais velho do que eu. Ele tinha cerca de 18 meses a mais do que eu. Sabe como é? Ah, ele é um garoto esperto, bem vivido nas ruas. Ele sabia como roubar, sabia como sobreviver. Esses garotos eram tão bons que achariam água no deserto. No outro jogo também eram ótimos, entende? Então, no minuto seguinte, ele volta para casa. Na manhã seguinte, vai até a casa do Joey. Ele disse, vamos lá, vamos até a casa da Winnie. Ele disse, e o quê?
Ele tinha aí uma caixinha de fósforos. Só tinha 2 libras de ouro dentro. Ele disse que mostraria para ela, mas nunca faça isso. Nunca mostre para quem está comprando de você, Charlie, todo o seu equipamento de uma vez. Porque eles querem muito de você lá e não te dão nada em troca. Ele era um garoto esperto. Pode acreditar, o pai dele devia estar nisso, como o meu. Entende? Era assim que éramos, Scousers. Crescemos assim e vivemos dessa forma. Fomos à casa da Winnie naquela manhã. Eu nunca tinha entrado na casa de um estranho antes, na casa de alguém, e visto o que estava acontecendo e tudo mais. Naquela época, quase todas as casas tinham portas dos fundos abertas, então todos iam até a porta da frente. Eles eram inimigos. Talvez fosse o cobrador do aluguel ou o homem do gás pedindo dinheiro. Ninguém abria a porta da frente de uma casa popular, mas quem vinha pelos fundos era amigo e podia entrar. Qualquer um entrava. Era assim que a gente vivia naquela época. Naqueles dias, a vida não era como é agora. Era assim que era. E eu amava aquela vida. Era maravilhoso naqueles dias. Então, no minuto seguinte, a gente dava a volta pelos fundos. E minha mãe sempre fazia questão de nos vestir bem arrumados quando éramos crianças, com aparência limpa. Ela sempre acreditou em manter tudo limpo e essas coisas, sabe? E eu entrei com Joey e eu vi algo que eu não conseguia acreditar. Eu vi uma mulher se abaixando, torrando pão com forcado em lareira a carvão. E havia uma mesa grande e horrível, com vários grupos de crianças urchins sentadas, todas lá devorando pão. Nunca tinha visto algo assim. Parecia estar em um livro do Charles Dickens, tipo Oliver Twist. Foi isso, e eu fui. Essas crianças de trapos, com as calças e a bunda caindo. Crianças muito desleixadas e mal cuidadas. E eu entrei. No minuto seguinte, essa mulher diz: "Ah, Joey, garoto, o que você trouxe para mim?" Essa mulher era uma verdadeira Fagin dos dias modernos. Sério, acredite em mim, era assim que funcionava. Joey mostrou para ela e os olhos dela brilharam. Parecia uma Fagin. Meu Deus, rapaz, onde você conseguiu isso? Deixa pra lá, Joey. Agora, olha, Winnie, tem mais deles. Não engana ela, ele disse. Sabemos como é. Somos parceiros. Ele disse, não tente me passar a perna, senão você vai estragar tudo. Agora, e você sabe que eu não sou assim, Jo. Você sabe, desse jeito, amaciando eles. Ela pergunta, quem é esse rapaz adorável? Quem é esse rapaz? Ele respondeu, é meu amigo, Charlie. Tudo bem, Charlie, e você? Ela perguntou. Por que eles ficam fechados nesses lugares? Todas as crianças estavam comendo torrada. Eu disse que não podia acreditar no que ela estava fazendo. Ela disse, ei, vocês aí para fora agora. E você, Smith, não roubou nada essa semana. Quero que você pegue um pouco de pão, o frio desta vez, e as outras coisas. Todos saíram para fazer compras. Falo de furto em lojas. Em 1 minuto já tinham ido embora. Não podia acreditar, pensei, caralho, sabe? Então, no minuto seguinte, ela acabou se tornando minha mentora também. Além dele, ela se tornou, ela era incrível, essa mulher. Então, toda vez que andávamos com o equipamento, ela tentava descobrir um pouco mais sobre você, Joey. Nós tínhamos muito. Ela nunca recebeu o dinheiro destinado a nós. O dinheiro, o que ganhamos, o que houve. Todo esse dinheiro. Tivemos Joey de novo, só gastávamos aos poucos. Bem no centro da cidade, vamos fazer compras com nossos 4 amigos. Nós 4. Outra pessoa, um cara chamado Kenny, se juntou a nós em seguida. Garoto triste, muito triste. Sabe como é? A gente acolheu ele, porque Smith disse para Yaiti. Meu outro amigo quer se juntar a nós. Ele era legal, um bom garoto. Vamos lá, traz ele com a gente, sabe? Então nossa turma virou 6 ou 7. Aí tínhamos uma turma de 6 ou 7. E eu era o cara principal nela agora. Eu mostrava tudo para ele, sabe? Joey ficou mais de lado, no banco de trás. Ele sabia como eu conseguia resolver as coisas. A gente foi para um lugar ali perto da Scott Road, chamado Fleming's Jeans. Eles faziam jeans lá, sabe? O rock and roll começava a surgir em 1954, 1955, quando essa música aparecia.
E a roupa naquela época era jeans justos, que a gente chamava de drain pipe, jaquetas de couro preto, jaquetas pequenas e uma camiseta. E corte militar. Todos nós tínhamos corte militar. Eu ainda tenho corte militar agora. É um corte militar, sabe? Era assim que nos vestíamos. A gente entrou na loja e tinham dois. Todos que eram donos de lojas de roupas em Liverpool naquela época eram judeus. Tudo era comprado fiado. Se batessem na porta, seria um menino judeu, a não ser que fosse por bens domésticos ou algo assim. Entramos e ele nos olhou, pois estávamos com aparência desleixada. Eles estavam todos um pouco desconfiados, esses dois irmãos judeus. Quando Joey tirou o dinheiro e mostrou, os olhos deles brilharam. Venham, rapazes, vamos dar o que querem. E ele estava nos avaliando. Colocamos nossas calças jeans com as barras dobradas, compramos nossas jaquetas de couro e tiramos nossas roupas, deixando tudo na loja. Saímos assim. Eu permaneci daquele jeito e Haiti ficou maluco. Essas não servem em mim. Não se preocupe, filho, disseram. E ele virou do outro lado e deixou eles felizes. De qualquer forma, todos nós saímos com essas jaquetas de couro novinhas. Na Scott Road eram mais ou menos 11 horas da manhã. Ao sairmos, 2 policiais sobem a rua. Naquela época, os policiais patrulhavam a pé. Não ficavam sentados nos carros como hoje, parados, sem fazer nada. Os policiais saíam e conseguiam correr naquela época. Eram todos grandalhões, tinham quase 2 metros. Eram em forma, nós éramos em forma, nós conseguíamos correr. Por isso conseguíamos correr quando crianças. Fazíamos corridas, pois se um policial te pegasse, precisava ver se conseguia fugir dele. E os policiais estavam chegando e disseram, então começamos a andar pela rua e eles perceberam que tinha algo errado. Sabe, Joe estava com um monte de dinheiro, eu tinha algumas libras. Garotos de 14 anos de idade, sabe como é? Roupas novas em folha, você é pego na hora. Enquanto subíamos a rua, havia vários becos que conhecíamos todos de qualquer forma. Os tiras aceleraram o passo e nós também. No minuto seguinte, foda-se, a gente correu pelos becos e despistou eles. Sabe como é? Beleza. Conseguimos escapar deles. Então, quando chegamos em casa, estava tudo bem. Minha mãe estava bem, o dinheiro estava entrando rápido. Outra coisa sobre isso naquela época. Se eu andasse pela Ball Street com 14 anos, a polícia simplesmente chegaria até mim e diria, volte para onde você veio. Porque todas as lojas eram tipo joalherias e vendiam casacos de pele e tudo mais. Sabe, todos aqueles casacos de Vison e tudo isso. Onde ladrões poderiam talvez roubar uma dessas lojas. Elas eram vigiadas pela polícia mais do que qualquer outra coisa. As lojas eram praticamente administradas pela polícia. Qualquer malandro, os chamados scallies, andando nessas ruas, era vigiado pelos tiras. Se você estivesse matando aula, por que não está na escola? Eles te pegavam e te prendiam por isso, então você tinha que ficar esperto. A polícia vigiava sempre, então ficávamos atentos e precisávamos nos disfarçar de várias formas. Se estivéssemos sendo perseguidos pela polícia, corríamos, encontrávamos usuários de traficante de drogas ou ladrões e podíamos nos esconder. A gente ganhava um bom dinheiro nesses lugares, até mesmo nas lojas grandes. Quero dizer, a gente via o dinheiro sendo contado, era tudo dinheiro, nada de cheques. O dinheiro sendo contado nas caixas registradoras, a gente ficava todo corajoso. Lojas de móveis eram uma grande parte do que a gente tinha. Você só fazia essas coisas 1 ou 2 vezes. E era o fim. Você tem que procurar outras coisas. Sabe o que eu quero dizer? Então, o que aconteceu? Eu me lembro de entrar nessa loja de móveis com o nosso grupinho de novo, tentando parecer um pouco apresentável, sabe? E o que você faz? Vai para o 2º andar ou para o 3º andar, onde todos os guarda-roupas grandes ficavam encostados nas paredes. Antes, todo mundo pagava no térreo ao descer, ninguém pagava em outro lugar. Todos tinham que descer e pagar no térreo. Todo o dinheiro passava pelos caixas e ia para as gavetas no escritório e no cofre. Às vezes, os cofres ficavam abertos no escritório. Então, o que a gente fez? Tivemos uma ideia. De novo, a gente ia até uma guerra. Só fizemos isso 2 vezes. Fizemos isso antes com sucesso. Agora é a 2ª vez. Mas quando subimos,
Levamos um pedaço de jornal com a gente e a porta do guarda-roupa. Colocávamos o jornal nela. Acendia, deixava só entreaberta, um pouco assim. A fumaça subia e diziam: fogo lá em cima! Eram honestos, mas era caótico, todos corriam para todo lado. Correndo escada acima, cadê? O pessoal sempre olhava para os caixas. Sempre. Eles não conseguem evitar. A curiosidade mata, não é? Eles iam até o fundo só para olhar e ver. Roubávamos os caixas ali ou qualquer coisa fácil de levar. Mas a gente não causava confusão porque logo apagavam tudo. Sabe como é? A gente não colocava a vida de ninguém em risco, esse tipo de coisa. Distrações. Era esse pequeno trabalho que fazíamos. E a gente estava sobrevivendo assim. Conforme fomos crescendo, o crime foi evoluindo para a gente de diferentes formas. Como sair disso? E outro cara entrou para o nosso grupo chamado Kenny. Que garoto incrível ele era. E foi uma coisa muito triste sobre ele, porque aconteceu comigo mais tarde na vida. Ele disse que saiu de uma escola aprovada. Primeiro você vai para um reformatório primeiro e depois vai para uma escola aprovada. E ele me contou como era nessas escolas aprovadas, o que os professores faziam e tudo mais. Os diretores, sabe? Ele disse: Charlie, se um dia for pego, não vá lá. Perguntei por quê. Ele respondeu: meus 2 amigos. Fomos apresentados aos outros 2 amigos dele, Billy Barton e um cara chamado Jack Wayne. Acho que era esse o nome dele. Era um domingo e estávamos todos em pé do lado de fora dos portões das nossas casas, conversando. Sabe, eles tinham saído para o fim de semana, eles tinham permissão para sair no fim de semana. E esse Billy disse para mim: Charlie, nunca seja pego, nunca entre nessa. Porra, Wootton Vale. Wootton Vale ficava numa área suburbana de Liverpool e era uma casa grande, antiga. Casas vitorianas grandes, antigas georgianas. Todos os remandums, as crianças iam para lá. Ele dizia: nunca entre. Eu perguntei: por quê? O quê? O que tem de errado, certo? Os desgraçados imundos. Mas as crianças? Festas. Eu disse: vai embora, é. Ele disse: piores que bestas. Ele disse: o que faziam? Eu falei: vai embora. Ele disse: eu e meu parceiro tentaram fazer isso com a gente e não aceitamos. Mas a gente tem que voltar domingo à noite. Eles têm que voltar. Você conhece aqueles 2 caras? O que estou te dizendo é verdade. Eles voltaram para a escola correcional naquela noite e devem ter decidido fugir. E eles fugiram, e pelo que fizeram foram perseguidos. E o rio Mersey, eles saíram do rio Mersey para onde estavam correndo, de onde ficava a escola correcional. Eles correram até a margem do rio e mergulharam para tentar atravessar para o outro lado. Ah, não. E enquanto eles estavam atravessando a nado, ele estava bem. Entende? O primeiro garoto estava bem, o segundo não sabia nadar direito, porra. Sabe o que quero dizer? Ele tentou salvar o amigo, mas acabou puxando-o para baixo e ambos morreram. Sabe? Não houve investigação nenhuma sobre isso. Eles levaram aqueles garotos à morte. Fugindo da fera. Sim. Isso é nojento. Billy Burton e o outro era Timo, da rua Faircliff. A família ainda está lá na rua Faircliff, eu acho. Acho que nada nunca aconteceu com as pessoas. Aconteceu? Nada mesmo. Não houve investigação, nada disso. Não é como agora. Hoje em dia, se você leva uma palmada, pode até denunciar alguém por isso. Sabe o que quero dizer? Mas quando ouvi isso, fiquei sempre em alerta. Então ali mesmo, estou andando pela Bow Street, a famosa Bow Street, com meus amigos pensando: o que vamos fazer naquela noite? Sabe, para a noite, a gente costumava gastar nosso dinheiro nos parques de diversão, nos carrinhos bate-bate e com as mulheres. A gente comprava algodão doce, sorvetes e tudo o que quisesse. E a gente ia andando. Era uma tarde de sábado, estávamos andando pela rua Bow e uma viatura da polícia parou. Os tiras desceram, 2 policiais fardados e um do Departamento de Investigação Criminal. Sabe, a paisana.
E disseram: fique onde está. Me revistaram. Pegaram algumas libras, eu sempre tinha umas 10 libras comigo. Eu nunca carregava tanto dinheiro. Era muito para a época, em 1954. Certo, vamos te levar. Queremos te interrogar. Acreditamos que você tem feito todos esses assaltos nessas lojas e tudo mais. Nós sabemos que é você. Eu disse não. Me acusaram de roubo em uma loja. O que nós roubamos no centro da cidade. Mas me levavam para ser interrogado à noite por causa dos roubos que cometemos nas lojas. Sou jogado dentro do carro. Carro de polícia. Meus amigos acenaram para mim na Bow Street. Eles vão contar para minha mãe e tudo. Estou mais preocupado com minha mãe do que com qualquer coisa. Então ele vai à delegacia. Nunca vou esquecer. Imagina, ele tinha apenas 15 anos, era só um garoto. Vai até a delegacia em Huyton. Era uma delegacia de polícia com o antigo distintivo do lado de fora. Não era como Huyton atualmente. Aquilo era uma vila adorável anos atrás. Agora foi tudo demolido. Supermercados horríveis e tudo foi destruído, sabe? Mesmo assim ele me põe lá. E eu sempre fui ensinado a nunca dizer nada, não fazer declarações, não falar nada, não admitir nada. Então, eles tentaram me incriminar por esse assalto, pelo que aconteceu, e eu simplesmente não dizia nada. Chovia muito. A noite foi terrível quando tudo aconteceu. Fiquei lá o tempo todo. No minuto seguinte, meu policial disse: bem, eles pegaram um pouco pesado comigo, me deram uns tapas, e isso era permitido naquela época. Te dar uns tapas, ele já vai dizer o que faremos com você. E eles me levaram para fora, no pátio escuro da delegacia, lá fora. Estava tudo escuro e sombrio. E ele me algemou a um cano de escoamento, algemou de um garoto a de um cano de escoamento. Ele disse: quando quiser falar, a gente te solta. Vamos te buscar e levar para dentro. E começou a chover pra caramba, então eu estava lá fora. Parecia que horas tinham se passado. Eu tremia, mas ainda assim não cedi. Então apareceu um policial jovem vindo de bicicleta de fora. Aquilo era o pátio, pois eu e os policiais, inclusive um jovem, tínhamos bicicletas. Nunca vou esquecer desse tira. Ele estaciona a bicicleta. Ele me vê e pergunta o que acontece. Eu conto e ele diz: isso não está certo. E ele volta para dentro e sai com o sargento. Os dois detetives tinham encerrado o expediente naquela noite e devem ter deixado um recado com eles. E o sargento sai e me solta. Vamos lá, isso não está certo. E era uma vida boa e agitada, sabe? Essa vida agitada era meio que, sabe, ele tinha sentimentos, ele tinha empatia. Então ele me trouxe para dentro. Me deu uma toalha para eu me limpar, me deu uma caneca de chocolate quente e me colocou numa cela para passar a noite, sabe? Eles foram e depois fui levado ao Centro de Detenção Provisória Wilton. Como era fim de semana, eu só iria ao tribunal na manhã de segunda-feira. Então fui para o Centro de Detenção Provisória Wilton. Do jeito que eu estava vestido, com minha jaqueta de couro, era tipo um visual James Dean, sabe? Camisa de roqueiro, rock and roll, jeans e tudo mais. Eles me fizeram ficar em pé, ele me apresentou à equipe, e então a polícia foi lá, assinou alguma coisa e foi embora. E ele me fez ficar em cima de uma caixa, no meio da sala, uma caixa pequena, tipo uma caixa de cadeira. E enquanto eu estava em cima dela, ela tinha só uns 30 centímetros de altura. Os funcionários todos entraram e passavam por mim, me olhando, e eles ficavam me observando e comentando. Assim são os jovens, os menores que vocês chamam de delinquentes. É isso que essas pessoas horríveis são, esses garotos travessos. E é por isso que você é mandado para cá. Olha só como ele está, olha o corte de cabelo dele. Eles dizem, esse é o código deles, é assim que são. Me sentia em um zoológico, como se só recebesse. No início, nunca tinham visto algo assim antes. Me sentia preso como em uma jaula. Enfim, depois disso vieram dois deles, dois homens que eles chamavam de mestres, e você costumava chamá-los de mestre. Os mestres descem. Vamos, estamos te levando para o banho antes de te levarmos para o dormitório. Então estamos andando em silêncio até o banheiro, com esses dois em silêncio ao meu lado.
E eles me levaram para esse banheiro. E era uma grande banheira vitoriana, uma coisa antiga e grande com alças de latão. Sério, uau, parecia assustadora, sabe? No minuto seguinte, eles disseram: certo, ligaram a água bem ali, você vai tomar um bom banho. E eu estava vestido. Eles disseram: tire suas roupas. Então eu tirei minhas roupas e fiquei só de calça. Eles disseram: não, vamos. Eu disse: eu não vou entrar aí até você ir. Então eles disseram: não, você tem que tirar sua cueca, você tem que tirar sua calça. Então eu pensei: vou ceder um pouco, ver até onde isso vai, sabe o que quero dizer? Então estávamos brincando um com o outro. Tirei meus sapatos e meias. Ele disse: levanta os pés, e eu levantei. E ele disse: eles precisam ser esfregados. Olha só, sabe? Do jeito que seu filho fica com os pés meio amarelados, todo mundo fica assim, mais ou menos. Eles iam esfregar meus pés com uma escova. Então disseram: vamos lá, entra na banheira. Eu não queria tirar minha cueca e disse que não entraria. E eu entrei lá, mantive minha posição. Eu disse: veja o que quiser, não vai me colocar ou entrar aqui comigo, nem me tocar. Então perdi o controle. Eu já estava ficando meio grandinho naquela época, sabe? Eu tinha mudado e eu percebi, sabe? Eu já conseguia me virar um pouco. Então eu mantive minha posição e falei para ele. Eu disse: se algum de vocês me tocar, eu sei o que acontece aqui. Estou avisando agora. E ele disse: então é melhor você se apressar e tomar seu banho, que a gente volta para te pegar. Eles desistiram e me deixaram em paz. Então, de qualquer forma, eu finalmente fui levado para o dormitório. O dormitório é destrancado e, de repente, uma luz fraca se acende. E há camas de cada lado, com aquelas camas baixinhas, camas baixas tipo de acampamento, de cada lado do quarto. E estava tudo cheio de crianças, todas dormindo. Era só 8 horas da noite, 9 horas da noite. As crianças dormiam. Ao entrar, minha cama era ao lado, mas queria ficar perto da porta. Acabei ficando ao lado dela. Ele disse: ali está a sua cama, pode entrar e deitar, ele falou. Vamos. Ah, era o mestre. Quem desceu? Ele disse que era o mestre da noite. Na cama ele disse: vou deixar as luzes acesas até ele deitar. E ele fechou a porta atrás dele, trancou tudo. Assim que ele fez isso, o dormitório ganhou vida e todas as crianças pularam da cama. Todos estavam acordados. Crianças de 10, 11 anos. Ei, camarada, ele disse, por que você está aqui? Todos vinham até mim porque eu era o mais velho e o maior? O que está acontecendo? Já estamos aqui há alguns dias e eu não conseguia acreditar em toda essa movimentação acontecendo com esses garotos. Eram todos como garotos de rua, entende? Mas havia um garoto ao lado do meu quarto que nunca saía da cama. Ele era assim. Ele parecia muito triste, devia ter uns 10 anos, e achei que chorava pela mãe ou algo assim. Sabe o que quero dizer? Então, enquanto tudo isso acontecia, o sujeito voltou de novo com o chá. Assim que ele entrou, as crianças voltaram para a cama. Ele entrou, disse que ia trancar e saiu novamente. O vigia noturno, no minuto seguinte, deitou a cabeça na cama. Algumas horas depois, cerca de 1 hora ou algo assim. Sabe quando não consegue dormir em uma cama estranha no início? Só fica deitado. As crianças estão inquietas. Você entende? Tínhamos conversado bastante, todos estavam conversando comigo e tudo mais. Esse garoto não estava fazendo nada. Enquanto eu estava deitado de costas, ouvi a porta se abrindo devagar. Mas você sabe, obviamente. Agora, como eu estava deitado na cama, eu só conseguia ver as pernas dessa pessoa. E ele estava de pijama e chinelos. Deve ter sido à noite. Você sabe o que aconteceu. E ele entra e vem, está andando em direção à minha cama. Ele vem ao lado da minha cama e sacode o outro garotinho na cama. O garoto que chorava, triste e tudo mais. E eu não pensei nada sobre isso. Achei que ele provavelmente só ia ver se o garoto estava bem ou algo assim. Ele acorda o menino que responde: Não, não. Ele disse: Vamos, garotos não choram.
Fique firme, não seja assim. E ele o levou pela mão e fechou a porta atrás dele. Pensei, o que está acontecendo aqui? Sabe o que eu quero dizer? Sabe, meu coração estava disparado. No minuto seguinte, uns 20 minutos depois, 15 minutos depois, a porta se abriu e as crianças simplesmente entraram empurrando e a porta se fechou atrás delas. Ele está chorando, com os olhinhos cheios de lágrimas, soluçando, e está se esforçando, andando devagar de volta para a cama, e está soluçando. E eu fui até ele, me inclinei sobre ele e perguntei: o que aconteceu? O que aquele garoto me contou? Foi nojento. Aquele desgraçado tinha estuprado aquele garoto. É isso que estava acontecendo com ele, disse. Eu não posso contar para ninguém, ele disse. Nunca chore, senão vou ser punido de novo. E tudo isso foi como eu disse, o desgraçado. Não consegui me controlar e corri até a porta. Tinha uma cadeira ali, eu peguei ela e bati na porra da porta. Eu estava batendo como um louco. E no minuto seguinte, todas as crianças estavam de pé, todas gritando, e começaram a berrar e gritar. Então eu causei uma confusão e o cara veio correndo até a porta com outro sujeito. Eu disse: seus filhos da puta, sei o que fizeram com essa criança. Amanhã vou ao tribunal. Eu disse: vou contar para eles o que fizeram com essa criança. Sei o nome dela. Eu sei o que estão fazendo. Venham tentar isso comigo. Quero ver vocês tentando. Vamos abrir a porta e ver o que acontece. E de qualquer forma, para se acalmar, fui tirado às pressas de lá e levado para a delegacia. E depois fui para o Tribunal Prescott, ali perto de Highton. E o caso contra mim foi arquivado e nada aconteceu. Fui libertado só porque eu fiz aquilo. Eu sei o que eles estavam tramando. Nossa, Isso acontecia sempre com aquelas crianças. isso é horrível. E nada foi dito sobre isso. Nada foi dito agora. Qualquer coisinha boba que acontecesse já estava em todos os jornais e tudo mais. Eles esconderam tudo. As crianças foram prejudicadas. Não é surpresa que tenham enlouquecido. Entende o que digo? E isso, eu nunca vou esquecer daquela cena na minha vida. Foi uma época terrível. Sobre sua história, pessoas assim acabam sendo tratadas quando você envelhece. Falamos disso depois. É terrível. Me conte o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, essa era a vida, o que vivíamos quando éramos crianças e o que tínhamos que enfrentar. Mas a vida ficou emocionante para mim porque, quando eu tinha cerca de 16 anos, o rock and roll nasceu. Nós fomos a primeira geração a se rebelar contra a sociedade com nossa música, nosso jeito de se vestir e tudo mais. Você não queria se vestir como seu velho ou sua velha. As garotas vestiam jeans apertados e suéteres no rabo de cavalo. Havia cafés por toda parte, agora chamados assim. Na infância, chamávamos de leiterias e cantinas. E sempre havia uma grande jukebox virtualizadora lá dentro. Mas o rock and roll tocando Little Richard, Elvis, Fat Stone e todo esse tipo de música era mágico. Tocava em todo lugar, as crianças dançavam nas ruas e tudo mais. Sabe o que quero dizer? Você entrava nesses lugares, juro por Deus. Colocava uma moeda, pegava uma garrafa de Coca, única bebida à venda. A Coca tinha acabado de ser lançada. Coca-Cola e qual era a outra? Esqueci a outra, mas principalmente Coca-Cola. Gelada. E se você ficasse parado lá de jeans, sabe? E as garotas estavam lá. Ele era tipo o chefe, sabe como é? Clima ótimo sempre. E foi isso que aconteceu. Foi aí que começaram essas brigas de gangues. Brigas de gangues realmente violentas. Foi aí que eles expulsaram as gangues. Porque cada grupo tinha seu próprio jeito de se vestir, o jeito deles. Então, se você entrasse no território ou na área de outro cara, você era pego. Ele estava por conta própria, mas você tinha que ter uma gangue com você. Sabe o que quero dizer? E sempre acontecia de brigar do lado de fora dos cinemas ou parques de diversões. Principalmente porque nenhum de nós conseguia entrar em bares com 16 anos, a gente tentava entrar em um bar. Você entra lá e nem vê rostos de crianças. A gente só conhecia uma palavra, suave ou amarga.
6 pints de suave. Vai, sai daqui, volta pra escola. A gente era enxotado. Mas era assim que a vida era. Mas a violência ela era terrível. No final ficou realmente terrível. Sim, nos seus livros você detalha as gangues de rua, como começa a entrar na violência. É engraçado, sabe? Com o passar do tempo, anos depois e anos depois, eu era uma pessoa de destaque. Eu estava no topo do mundo. Eu tinha tudo, casa e carros grandes, tudo o que queria. Não precisava de nada, era dono de restaurantes. Falei que parei para abastecer uma vez fora de uma vila chamada Rainford. E quando parei na garagem, aquelas garagens antigas, onde eles ainda colocavam a gasolina para você, para o seu carro. E esse velhinho saiu andando da garagem, um senhor de idade, eu devia ter uns 30 e poucos anos na época, algo assim. E esse velhinho saiu e começou a colocar a gasolina. Completei o carro. Na época, todos nós tínhamos bons carros, carrões. E ele disse, tudo certo, Charlie. Olhei para ele e disse, tô bem, pai, e você? Ele disse, eu tô bem. Ele falou, você não se lembra de mim, né? Eu disse, não lembro, pai. Não lembro. Você conhece minha família, ou o que é? Ele disse, faz tempo, delegacia de polícia de Highton, quando ele estava algemado ao cano de esgoto. E eu te soltei, eu disse, era você aquele policial? Ele disse, eu era. Eu disse, você é. Eu disse, sabe de uma coisa? Deixa eu apertar sua mão. Eu disse que nunca vou esquecer o que você fez por mim. Eu disse, você está bem aqui? Ele disse, sim, estou bem. Eu disse, sabe, você quer alguma ajuda com alguma coisa? Ele disse, não, eu ia dar uns trocados para ele. Ele disse, não, disse ele. Mas eu ouvi sobre o que aconteceu, ele disse. Naquele dia, você se livrou da acusação, foi retirada. Ele disse, fico feliz que você tenha exposto isso, disse ele. Mas de qualquer forma, aqui estou eu, ainda vivo e firme, ele disse. Estou envelhecendo, disse ele. Me aposentei da polícia, disse. Eu respondi, não esqueça do que fez por mim, camarada. Você e o outro policial jovem tiraram minhas algemas. Ele disse, está tudo bem, Charlie. Ele disse, você não é um cara ruim. E foi isso. Sabe o que quero dizer? Engraçado como o tempo passa e você encontra alguém que te fez bem. Mas você não agradeceu a eles na época? Era pra ser assim. E ok, era corrido. E daí? Tem algo acontecendo. Há coisas boas e ruins em tudo. É? Em 1956, eu completei 16 anos de idade e a vida era simplesmente brilhante para mim. Tão empolgante. Era um mundo completamente diferente, o jeito que vivíamos, mas a gente aprontava de tudo. Mas tinha só um problema, e você não podia evitar. Guerra de gangues. Não era como a guerra de gangues de hoje, onde eles esfaqueiam uns aos outros e fogem, ou atiram uns nos outros e fogem. Eram batalhas, batalhas de verdade. Nós lutávamos batalhas reais, horríveis. E no final, a gente comemorava e apertando as mãos uns dos outros. Nós fizemos isso, fizemos de forma justa, pessoal. Digamos que eles queiram voltar e tudo mais. E eu me lembro de uma luta que estávamos tendo que durou horas. Estávamos em um parque de diversões à noite. As garotas gritavam no carrossel e tudo mais. E estávamos todos lá, toda essa nossa turma, e estávamos um pouco separados. E nós tínhamos ouvido dizer que, alguns do grupo da Scott Road estavam vindo. Onde era o grande parque de diversões, todos nós éramos chamados de Teddy Boys. Esse era o motivo do nome. A gente se vestia completamente diferente de qualquer pessoa na Inglaterra e voltamos ao visual de cowboy. Chamávamos o casaco comprido de fingertips. Usávamos calças com barras de 16 polegadas e sapatos de sola grossa de crepe. O que você podia usar para dançar rock and roll? A gente costumava usar as golas levantadas e tudo mais. Usávamos um corte de cabelo chamado crew cut, ou o Tony Curtis, grande astro do cinema.
Ele popularizou o ducktail, topete atrás do cabelo. E a gente achava que era uau, a gente achava que estava arrasando com isso. Sabe o que quero dizer? Do jeito que a gente estava, eu disse, todos nós estamos aqui no primeiro sábado à noite. Acho que era isso, todos nós na feira. E de repente, as crianças estavam saindo do caminho. Essa gangue estava entrando. Eles estavam todos vestidos com capas pretas, ternos pretos, calças apertadas, como a gente. E eles estavam andando em fila única para fazer a gangue parecer maior, em silêncio, indo direto na nossa direção nos waltzers. E a gente trocou olhares rápidos um com o outro. Tem outro grupo aqui. Mas o que a gente costumava usar, além dos ternos e tudo mais, todos nós tínhamos cintos de tachas. Aquilo era uma arma. Alguns deles nos provocavam, alguns tinham facas, mas não tantos quanto hoje em dia. Então era uma guerra de gangues. A gente brigava, e quando você entrava nessas brigas, nunca caía. Se você caísse, só Deus ajudava. Era chutado até não aguentar, entende? Parecia uma luta real. Você dava cabeçada, mordia e tentava arrancar o nariz ou o olho de alguém. A briga parecia durar horas, porra. Enfim, começou lá no café. A gente começou essa briga e apanhamos. Para falar a verdade, a maioria apanhou, eles venceram. E o pessoal gritava, não tinha polícia por perto, curioso até. Todos se reuniram em volta e assistiram à briga. Vi um amigo apanhando no chão e tentei ajudar, mas acabei levando um chute também. Aquilo continuou sem parar. Pareceu uma eternidade, mas no final foi só aquilo mesmo. Quando acabou, todo mundo saiu correndo do caminho. Vocês sabiam que, se a polícia chegasse, seriam pegos por portar arma ofensiva, como um cinto. Porque a gente costumava usar cintos de couro grandes com taxas presas neles. Você usava isso como arma, ou um soco inglês, ou qualquer coisa. O que pegava? Um gró? Eu já vi um cara enfiar uma garrafa quebrada no rosto de outro cara. Isso não era nada. Era assim. Era comum alguém ser cortado com vidro. Já vi isso acontecer várias vezes em brigas. Quero dizer, vou falar a verdade. Eu mesmo já usei algumas armas. Você tem que usar porque eles também têm armas. Então, tipo, no minuto seguinte, quando a briga lá acabou, eu estava furioso, eu falei, precisamos revidar esses desgraçados. Sabe o que eu quero dizer? Temos que nos vingar deles. Resolvemos e pegamos eles. Alugamos um ônibus grandão e fomos até o centro da cidade, onde estavam todas aquelas multidões. Eles estavam no Pub The Dart, nas ruas atrás da Market Street. Esse era o nome. Entramos e estava um caos. Já tinha começado a confusão, vidro quebrando, garrafas voando, tudo acontecendo. Ao sair de lá, você se sentia bem, pois tinha apenas 16 anos. Enfim, era assim que era. A violência de gangues era horrível. Mas aí eu pensei comigo mesmo, não tem dinheiro nesse jogo. Tudo o que você faz é se machucar ou ganhar fama como brigão de rua, ou seja lá o que for. Eu estava interessado em ganhar muito dinheiro e eu tinha a capacidade de fazer isso. E eu tinha a equipe certa comigo e nós ganhamos muito dinheiro. Como isso começou? A transição das gangues e da violência para ganhar dinheiro. Bem, tudo começou quando meu irmão acabou de sair da cadeia. E ele era arrombador de cofres. Eles eram mais velhos do que eu, os caras mais velhos. E o que aconteceu lá quando ele saiu? Muita gente de verdade vai sair de lá. Não se aposente, especialmente se ainda forem jovens, ainda querem buscar aquele último trabalho principal que podem fazer e então se aposentar. Esses caras saíam para roubar cofres. Nessa época, eu tinha 17 anos de idade, 1957. Quando digo roubar cofre, nunca roubei um cofre, só objetos de dentro dele. O que estava aberto e vimos? Quando invadíamos lugares e víamos um cofre, pensávamos, puta merda, perda de tempo olhar para isso. Como você vai abrir aquilo? Porque naquela época só existia um tipo de cofre, e era o cofre à moda antiga.
Eles eram verdes, com alças de latão e buracos de chave, e estavam lá. Eles pareciam muito fortes, sabe? E a parte mais fraca do cofre era atrás, que era revitada, era a parte mais fraca. Enfim, estou entrando na casa da minha mãe uma noite, ainda dormindo na casa dela. Aliás, por que eu ainda estou dormindo na casa da minha mãe? Eu gostava. Naquela época, eu não tinha alugado um apartamento ou kitnet, mas você nunca podia levar uma mulher para nossa casa. Minha mãe, às 10, dizia: melhor levar essa moça para casa agora, não é, Charlie? Nada de dormir. Nada de deixar os filhos dormirem juntos como hoje. Isso não acontecia na nossa casa. Você tinha que ser muito discreto com a minha mãe. Sabe como é? Mas eu chego em casa uma noite por volta das 11, meia-noite. E de novo a porta dos fundos estava aberta. E meu irmão estava sentado à mesa com 3 caras. Acho que um era Courtney e os outros 2 eram os irmãos Francie e Kenny Oates. Sim, Francie, Kenny e Johnny Oates eram irmãos, junto com um cara chamado Courtney. Todos conversavam quando meu irmão disse: nosso garoto, venha sentar com a gente. Eu estava no canto, falando baixo. Se minha mãe ouvisse alguém falando alto, ela descia perguntando: o que vocês estão fazendo aí fora? Sabe, uma daquelas mulheres, ela sabe que você está aprontando alguma coisa. Fredinho tinha acabado de sair da cadeia e ela tentava cuidar dele. Ele morava lá. Os 3 que trouxe entraram, como você disse, e foram. E o nosso garoto disse para mim: feche a porta, ele disse, a porta da cozinha. Ele falou baixo: olha, com quem você está andando agora? Aquele grupo com quem você está? Ele disse: você vai se dar mal? Eu disse: não, não vou. Ele disse: vai sim, não tente bancar o espertão e dizer que não. E ele disse: olha, não vai ser você. Um deles vai se voltar contra você. Perguntei: como assim? Ele disse: quando a polícia pegar vocês juntos, e vai pegar, eles não são bobos. Nunca subestime a polícia, não importa o que faça, disse ele. Eles estão no controle e sabem o que fazem. E quando eles pegam vocês, eles procuram o mais fraco entre vocês. Um deles vai por outro caminho e te entregará. Eu disse: não, nenhum dos meus amigos faria isso. Nós não somos assim. Ele disse: estou te avisando. Ele disse: você quer começar a fazer as coisas com a gente? Quero que venha com a gente. Eu perguntei: vocês? Ele disse: fique quieta sobre mim, mãe. Ela não pode saber. Ele disse: aqueles 3 caras que estavam aqui. Eles são arrombadores de cofres e eu estou envolvido com eles. Eu disse: cofres? O que você quer dizer? Ele disse: nós arrombamos e roubamos cofres. Não é mesquinharia. O que você faz? Eu disse: nem sempre é mesquinho. Ele respondeu: Charlie, venha! Venha como olheiro para começar, mas receberá a mesma parte que todos nós. Eu disse: fiquei animado e comecei a me sentir bem. E ele disse: amanhã eu vou te levar para dar uma volta e te mostrar tudo. A gente tem um lugar lá na Scott Road, fora da Scott Road, um pequeno terreno que usamos, onde levamos os cofres e tudo mais. Eu perguntei: bom, de onde vocês conseguem os cofres? Ele respondeu: pois é isso aí. Primeiro precisamos pegá-los para abrir. Eu disse: tá certo, eu sei. Beleza, então naquele sábado de manhã, ele me leva até a casa do cara. Quem é o motorista? Aliás, as pessoas não sabiam dirigir naquela época. Era muito raro ver alguém dirigindo. Pessoas comuns, gente da classe trabalhadora. Mas esse cara se chamava Tosh Schmidt, um sujeito atarracado, usava óculos e tinha uma voz grossa e forte. Ele devia ter uns 30 e poucos anos. Eu tinha 17, então homens de 30 parecem velhos nessa idade, né? Então, de qualquer forma, no minuto seguinte ele me leva até a casa. E tem uma van grande dessas antigas, parada do lado de fora, só uma van mesmo. E ele vem, chama a gente para dentro da casa. E quando entramos na casa, estava uma bagunça. Tinha crianças. Ele devia ter cerca de 10 crianças, todas gritando, dançando e pulando nas cadeiras. Já na nossa casa, minha mãe era bem rígida e exigente.
Precisávamos nos comportar, mas aquelas crianças estavam fora de controle. E eu ficava olhando pensando, é isso ser casado e ter filhos? Não quero essa vida. Enfim, ele disse, organizando todos. Agora, volte lá fora, ele ordenou. Quem é esse? Nosso filho. É o Sal, vai pular com a gente. Ele vai ficar? Tudo bem, filho, ele disse. Justo! Vamos entrar na van. Descemos e vimos os outros. Eles pegaram um, Fred disse. Estão nisso desde ontem à noite. Pensei, sobre o que estão falando? Pegaram algo, talvez um cofre. Estão nisso desde ontem à noite. Então eu entro na van com eles. E antes de eu entrar, Toshi disse, espera um minuto, tenho que virar isso aqui. E eles tinham o que você chama de roda de partida. Eles colocaram na frente da perua, deram algumas voltas e ligaram o motor. Antes não era como hoje, em que basta apertar um botão para ir. Então, era tipo fantástico, eram coisas boas de assistir e tudo mais. Ele disse, ainda bem que essa porra dessa van ainda está funcionando. Eu tenho que comprar outra bateria para ela. Enquanto ele mergulhava, descemos lá. Ele abriu o portão, bem na estrada Scott, era mais afastado, e ele fechou o portão atrás da gente. Entramos de carro, e era tipo um galpão, um prédio grande, mas pequeno ao mesmo tempo, um galpão. E dava para ouvir todo tipo de barulho vindo de lá. Então eu não sabia de nada, só fiquei quieto, deixando eles continuarem. Então no minuto seguinte, a gente sobe até esse lugar, a porta se abre e lá estão os 3 treinadores deles, suando. Onde diabos vocês estavam? Sabe, Toshi, você é quem usa o cinzel, não consegue remover esses rebites atrás. Eles tinham um grande cofre doméstico deitado, com a parte de trás para cima. E o que eles faziam naquela época para abrir um cofre era usar lâminas de serra. Eles usaram tantas lâminas de serra tentando cortar um canto do cofre. Você sabe onde ficam os rebites, mas antes de fazerem isso, eles tinham que bater nos rebites em uma parte dele. E o que eles faziam então, quando abriam um pouquinho, era colocar uma barra de ferro grande ali e tentar forçar. Enquanto forçavam, o trabalho do Tosh era colocar cada rebite bang bang. E aquilo virava como uma lata de sardinha. Sabe a parte de trás do cofre? Depois você tinha que passar por um pedaço grosso de lastro, o que eles chamavam de lastro. Isso era para proteger o dinheiro. Se o escritório pegasse fogo, o dinheiro não queimaria. Então você tira o lastro do caminho. Bem, enquanto eles estão fazendo tudo isso e estão brigando entre si, eu estou parado com as mãos nos bolsos lá na outra ponta do maldito galpão, sabe? Então, no minuto seguinte, está tudo feito. Ele pega o dinheiro e eles ficam todos conversando em volta da mesa lá em cima. Eles chamam de abate. Quando você está dividindo o dinheiro, é chamado de abate, ou joias. Qualquer coisa que você divide, eles chamam de abate. É daí que vem o nome. Acho que é um nome Cockney de Londres. Enfim, no minuto seguinte, estamos todos dividindo o dinheiro. E Johnny Oates diz, você é tímido, garoto, vem aqui. Isso foi cerca de 3 ou 4 dias antes do Natal. Ele disse, garoto, tenho algo para você, uma caixa de Natal aqui. E ele me deu um pacotinho. E eu não conseguia acreditar. Eu vi algumas notas de 10 libras lá dentro e um saco de moedas, meio fazão. Devia ser umas 50 libras. Muito dinheiro em 1957. Era simplesmente inacreditável. Isso era como 2, 3 meses de salário para um homem comum. Ele não conseguia acreditar. Já tinha tido dinheiro antes, então não era tanto para mim. No instante seguinte, Toshi disse, escuta, Charlie, ele falou. Não gaste muito dinheiro, use só um pouco. Eu disse, tudo bem, todos apertamos as mãos. E Johnny Oates disse, bem, agora vamos para uma grande festa. Ele falou, vamos ter um grande Natal também. Eu já coloquei todo o vinho lá e tal, estamos todos indo para lá, vocês todos vão descer também. Falei para os filhos, não quero ir, não bebo, disse, e eles me segurando. Eu disse que tenho que voltar para Highton porque vamos ter um baile da escola, lá em cima. Sabe?
Quando a escola se acabou, eu disse: todos os meus amigos e minhas namoradas lá em cima e tudo mais. Eu quero estar com eles. Disseram, ou melhor, ele disse: só aparece lá, você acabou de ganhar um bom dinheiro. Você está na firma. Fica com a gente por um tempo, você não precisa ir agora. Eu disse: tudo bem. E tudo estava começando, e eles estavam bebendo e tudo mais, cantando alto músicas antigas e horríveis dos anos 40, aquelas que eles colocavam. Para mim, sendo do rock and roll, Elvis e tudo isso, Fats Domino, aquilo era música horrível para mim. Eu tinha que suportar enquanto todos bebiam e se embriagavam. Vamos lá, garoto, esse é o garoto entre nós e tudo isso, sabe? Eu estou sendo empurrado de um lado para o outro, por cada um deles, eu fico pensando, caramba, eu preciso sair daqui. Pense em uma desculpa. Falei que precisava ir, não aguentava mais, senão fugiria. Ele aceitou e disse que contaria para ele. Você vai, certo? Divirta-se. Pegue um táxi até Highton. Fiquei muito feliz em voltar, com rock and roll tocando, as garotas presentes e tudo mais. Tivemos um ótimo Natal. E essa foi a primeira vez que me envolvi com profissionais, que eu achava que eram profissionais. Arrombamento de cofres. E sabe, meus amigos, eu tive que deixá-los. Deixamos tudo esfriar. Então todo mundo queria um bom Natal naquele Natal e foi um bom Natal. Após o Natal, todos se reuniram para conversar. Bem, eles se reuniram. Eles tinham outro trabalho para fazer, outro serviço de cofre. Não se esqueça, como esses irmãos Oates devem saber disso sobre essas pessoas, até mesmo Tosh Smith. Ele tinha um pequeno ferro velho lá embaixo. Os Oates tinham o que você chama de catadores naquela época. Eles tinham o que você chama de frutas, vendendo frutas em um carrinho de mão. Mas eles, na verdade, não vendiam. Eles tinham alguém fazendo isso por eles. Geralmente eram as esposas lá, mas elas estavam sempre lá para que os busies soubessem. Eles sempre tinham uma fachada. Sabe o que quero dizer? Esse tipo de coisa, quero dizer, pense nisso. Eles ficavam do lado de fora de um bar com, sobretudo, cachecol elegante e relógio de ouro. As esposas vendiam frutas para eles, enquanto o escritório deles era o pub, o bar local. Você faz todo o trabalho nos fundos do escritório, em um cantinho tranquilo do pub, e aí planeja ali as coisas e tudo mais. Era assim que funcionava. Meu irmão entrou e contou. Estamos fazendo outro trabalho. Você vai ficar de vigia, ele disse. Eu disse, tudo certo. Ele disse. Fique de olho aberto quando fizermos isso. Porque, como eu disse antes, o perigo naqueles dias não eram alarmes ou fotografia e câmeras de segurança e tudo isso. Era tudo polícia. A polícia era o fator de dissuasão. Tinha polícia por toda parte, dia e noite, ainda mais à noite. Por isso, era preciso muito cuidado, e todas essas quadrilhas precisavam de um bom olheiro. Esse é um bom aviso. E você sempre se certificava de preparar o local. Se você fosse fazer um lugar, preparava uma boa rota de fuga. Você não queria colocar nada em risco. Sabe o que quero dizer? Então era assim que funcionava. Enfim, resumindo a história. Eu fui levado com eles até esse lugar, lá para a região das docas de Liverpool. E naquela época, os canteiros de obras eram enormes em Liverpool. Empresas de construção após a guerra, quando casas eram bombardeadas e pessoas retiradas dos centros urbanos. As sociedades de construção e as empresas de construção eram mais ricas do que os bancos. Eles estão ganhando tanto dinheiro. Todo mundo estava trabalhando naquela época, operários e tudo mais, pedreiros, todo mundo, tudo estava acontecendo. Nesses cofres, eles estavam cheios de dinheiro e sempre era numa quinta-feira quando os trabalhadores recebiam o pagamento. Então o dinheiro era retirado dos bancos e colocado no cofre na noite de quarta-feira, em um cofre forte. Esses cofres eram conhecidos como millionaires, um nome famoso para cofres. Se você procurar, esse era o único cofre sendo usado na Inglaterra. Não eram Chubbs, nem todas essas outras coisas. Eram cofres de chão millionaires. Não existia nada disso naquela época, e eles eram cofres de aparência robusta.
De qualquer forma, nós descemos e damos uma olhada no lugar. E Johnny Oates, ele era o cara que sempre confiava em todas as informações, porque eu aprendi muito com Johnny Oates. Porque anos depois, quando eu estava realmente envolvido, fazendo as coisas grandes e pesadas, eu sempre continuava, se pudesse. Informação sobre qualquer empresa, o que era, quais eram os detalhes. Nada de entrar correndo como esses caras, pular o balcão e tentar pegar dinheiro. Nos velhos tempos, a gente planejava tudo direitinho. E eu estava aprendendo, estava sendo educado por eles e também estava me educando. Então, o que aconteceu? Já estamos chegando lá? E tinha portões grandes, portões de aço. E eu sempre tinha um vigia. Todos os canteiros tinham um vigia, que chamávamos de vigia metido. É curioso você dizer isso, pois metido quer dizer que você observa tudo para garantir que está certo. Aliás, só anos depois, muitos anos depois, houve um homem, um traficante famoso, chamado Metido, em Liverpool. Curtis. Kurtz, ele se chamava Metido, porque ele sempre avaliava bem as coisas. Era o único traficante que conheci mais esperto que os outros. Mas ele era mesmo esperto? Ficou anos na cadeia. Voltando à minha história. Então, finalmente chegamos ao lugar, mas antes de chegarmos lá, Johnny não conseguiu. Johnny Oates não participaria do trabalho, pois era quem fornecia as informações. Ele preparava tudo bem, a firma era boa no que fazia, mas, como disse, estavam muito atrasados. Acho que o tempo deles já tinha passado. Isso significa que uma nova era estava começando e que seria eu. Mas o que aconteceu? O vigia arrogante Johnny havia caído e ele costumava ficar lá embaixo cuidando dos prisioneiros. Eles começavam por volta das 7 ou 8 da noite, especialmente no inverno. O que era isso? Ele ia lá. Eles costumavam beber no bar mais próximo. Tomavam conhaque à noite para se aquecer, mesmo com a lareira acesa. Esse era o jogo do vigia, era o que faziam. E Johnny sabia de tudo isso. Então ele entra no pub onde estava o vigia confiante. Apresentou-se. Olá, Dart, disse. Abraço ele. Como você está, meu velho? Tá frio lá fora. Ele fez aquela bagunça, animando ele e tudo mais. Então ele acaba enterrando eles. O que ele faz? Dá um uísque para ele, depois outro. Isso vai te esquentar. Pai, vamos, eu te levo de volta. Ele o acompanha ao canteiro de obras. O vigia abre o portão com sua chave. Johnny o conduz para dentro. Mal sabe ele que Johnny pegou a chave dele? Fez isso sorrateiramente, leva ele até a cabana e o faz sentar. Você é gente boa. Beleza, dá um tapinha na cabeça dele e vai embora. Aí a gente entra logo depois disso e Johnny já fez aquilo. A gente entra logo em seguida. Então os portões estão ali. Ele abre os portões, entra dirigindo, fecha o portão e Toshi sai. Uma coisa enorme pra caralho na parte de trás da van. Então, algum canteiro de obras de construtores, estamos limpos na parte de trás. Caso algum policial olhe pelo portão, veja o que é a van. Ele colou isso na porra da lateral da van. Esperto, né? Mas espera aí, o quê? Esses caras sempre fizeram as coisas direito, mesmo, do jeito deles. Mesmo que fosse meio atrapalhado. Sabe como é? No minuto seguinte, era para eu estar de olho lá fora. Então arrumei um lugarzinho bom para mim. E eles entram no escritório e começam a tirar o cofre, não para abrir ali, mas para levar embora. Então, Toshi. Toshi está com um carrinho de rodas de ferro para o cofre. Eles colocaram o cofre sobre ele. Saíram, levantaram o cofre com o carrinho e colocaram na van e foram embora. Porque eu estava sempre de olho nos tiras, e antes de eles saírem, perguntaram, está tudo certo aí, garoto? Eu disse, sim, não tem nenhum policial por perto. Vamos agora, já terminamos tudo. Recoloque o cadeado no portão. Ele realmente colocou o cadeado de volta no portão. Então, se algum policial aparecesse, o vigia estava dormindo, o portão estava trancado.
Nada estava fora do lugar. Tudo ainda estava certo. Era só isso que os policiais queriam dizer. Então, no minuto seguinte, nós dirigimos até lá. Agora é cedo, cerca de 5 ou 6 da manhã. Levamos o cofre ao quintal. Tudo está certo. Coloca ele de novo de bruços. E os 2 Otis estão lá. Toshi vai embora com a gente e Fred. Vamos para casa tirar um cochilo. 2 Otis e Johnny estão lá. Ele dormia e reflete sobre tudo isso. Então eles começam a abrir e, sabe, cada um faz sua parte para abrir o cofre. A gente vai para casa. O que fizemos foi voltar depois de um cochilo, por volta de 1h da tarde ou meio-dia. De novo, ouvimos toda a gritaria e barulho lá dentro, uma confusão. Quando entramos lá, os Otis já tinham... Eles pareciam atônitos, realmente abatidos, sabe? Tinham passado a noite toda acordados. Porra, graças a Deus esses caras finalmente chegaram. A gente não consegue abrir essa aqui, tá muito difícil. Foi difícil de abrir, era bem sólida, Toshi disse. Eles não estão forçando. Eles não conseguiram abrir direito? Toshi disse. Vai levar alguns dias para conseguir abrir isso. Então eles começaram a discutir entre si, enlouquecendo. Então eu sou só um garoto quieto, parado ali, ouvindo toda essa tagarelice acontecendo. É uma empresa profissional, com alguém que cometeu assassinato e abriu o cofre. Então no minuto seguinte, um deles disse, bem, você conhece algo melhor? Um cara disse, vamos ser pegos, não? Precisamos roubar um cofre e trazê-lo para cá. Estou pensando, esse cara é esperto, sensato. Pela primeira vez pensa com sensatez. Aí precisamos abrir e leva 1 ou 2 dias para conseguir. Alguns arquivos mencionavam que deveria existir uma maneira melhor ou outra saída para isso. E eles ficam todos discutindo sobre isso. E eu, sendo apenas uma criança, fiquei um pouco envergonhado, mas levantei a mão como se estivesse na escola. Eu disse, conheço um jeito melhor. E todos pararam e olharam para mim, e eu senti que estava tremendo. Sabe, eu fiquei envergonhado, e Johnny Oates disse, o garoto conhece um jeito melhor. Vamos lá, garoto, qual é? O que é? Você sabe como? Eu disse, bem, eu conheço um jeito melhor de abrir aquele cofre. Ele conhece um jeito melhor. Como você sabe disso? Fui ao cinema ontem à noite, na época chamavam de Pictures, não cinema. Ele foi ao cinema, agora vou me livrar de você. Eu tô pronto para sair correndo de tanta vergonha, tô ficando vermelho e tudo. E o Fred está de cabeça baixa, com vergonha por mim. Eu disse que fui ao cinema, ele foi ao cinema. Eu disse que vi um bom filme de vaqueiro, filme de cowboy. Todos riram, um filme de cowboy. Eu disse, se chamava Jesse James, mas e daí? Eu disse que vi ele abrir um cofre em 2 minutos. O que eu disse foi que ele abriu o cofre em 2 minutos. Como falei, ele explodiu e arrombou o cofre. Todos ficaram em silêncio. Johnny Oates disse, Charlie, isso foi há mais de 100 anos, porra. É 1957, não 1857, porra. Eu disse, sim, mas eles eram avançados para a época. Arrombaram o cofre em 10 minutos usando explosivos. Como assim explosivos? Eu disse, bom, sei lá, são explosivos. E todos aqueles comunistas me olhando como se eu fosse mole. Aí outro cara se virou e disse, ele está certo. Ele disse, tem um cara na Escócia chamado Rominsky, e você pode conferir isso. É verdade, esse Rominsky. E costumavam levá-lo de avião para a Alemanha para arrombar cofres com gelignite. Ele estava cumprindo uma sentença de prisão por arrombar um cofre anos antes. Ele foi o primeiro arrombador de cofres na Escócia, mas eu fui o primeiro arrombador de cofres na Inglaterra. Depois de tudo isso... Então, o que aconteceu? Falamos sobre como fazer gel Ignite, e eu disse que era muito fácil. Há obras aqui, acabamos de passar por uma. Eles guardam o gel Ignite nos grandes depósitos quando vão explodir as coisas onde ficam os vales, principalmente no país de Gales, e em lugares assim.
Eles guardam isso em um lugar isolado, uma área remota, onde ninguém se machuca. Então nós fomos procurar esses prédios onde ficam as pedreiras de explosão, chamadas de pedreiras de explosão. Então fomos até a pedreira de explosão e quando chegamos lá durante o dia, eu e Johnny Oates saímos do carro e fomos andando até lá. Nós estávamos procurando pelo trabalho. E quando entramos no pátio da pedreira de explosivos, dava para ver aquele galpão enorme lá no alto. Acredite se quiser, tinha escrito lá explosivos, mantenha distância, com caveira e ossos cruzados desenhados. Você acredita? Hoje isso não ocorreria, mas era o aviso, entende? Falei para Johnny, o equipamento está ali, certo? Beleza, voltamos à noite. Enfim, resumindo a história, nós voltamos, pegamos todo o equipamento e ele estava em caixas assim. O gel inflamável parecia massinha embrulhada com detonadores conectados. As espoletas eram antigas, não modernas. Então pegamos eles e voltamos. Depois fomos buscar outro cofre para praticar. Mas a gente comprou um. Engraçado, né? Antes roubávamos eles, agora compramos um. Além de um velho e um cofre. Acho que foi umas 10 ou 20 libras, era muito dinheiro na época, mas compramos para praticar. E o nosso Fred disse, a gente sabe onde praticar com isso. Os fazendeiros lá em Knowsley, eles conheciam o pátio desse fazendeiro, sabe? Esse fazendeiro. Havia 2 irmãos chamados Butt Yards. Eles não estão mais lá, já morreram. Eles tinham uma fazenda grande, se conseguiam cigarros, qualquer coisa, usavam. Coisa que vinha dos portos, carregamentos de uísque. Ia para as fazendas, o fazendeiro corrupto escondia até você vender. Então vamos levar para lá. E era um domingo à tarde, e subimos com esse cofre vazio, por mais bobo que pareça. E também o gelignite e os detonadores, e o nosso grupo estava na van. Todos estávamos ansiosos para saber como seria a primeira vez. E eu seria o responsável por explodir. Então, o que aconteceu? Fomos lá e explicamos aos fazendeiros. Eles ficaram quietos nos olhando. Eram 2 irmãos, pessoas engraçadas. Esses 2 irmãos, muito quietos, nunca se casaram, tinham uma fazenda, mas amavam dinheiro e se vestiam como mendigos. Sabe o que eu quero dizer? Um deles apareceu comendo um sanduíche com os dedos sujos, enquanto falava com a gente. Eu pensei, caramba! Como conseguem viver assim? Então, de qualquer forma, a gente pega o cofre e coloca bem no centro do campo, esse campo que a gente escolheu. E aí, quando a gente chega lá, coloca ele no chão. Agora vai ao contrário, a parte de trás fica no chão e as portas ficam para cima. Acho que o gel de ignição parece uma massinha de modelar. Usei um palito de picolé. As crianças comiam picolés na época e esse palito virou a principal ferramenta dos arrombadores de cofres. Engraçado, né? Usei um palito de picolé, mas podia ser qualquer coisa, até lápis. E eu só mergulhei ele em toda a massa, né? O máximo que dava. Peguei o detonador, apertei e o pavio começou a sair dele. Aí eu disse, pronto, é isso. Todos olhamos, acendi e corremos de volta espalhados. Nos deitamos de bruços na grama, olhando para aquilo. E está indo. E a porra do fusível queima. Mas a gente não sabe disso. A gente acha que eles estão olhando como se alguém tivesse cometido um erro aqui. Isso não está bom. Resmunguei e disse, vamos voltar e ver o que acontece. Voltamos educadamente, de mãos dadas. Homens grandes de mãos dadas. É como se fosse assim, batendo numa fogueira. Quando criança, você acha que ainda queima e fica cauteloso, com medo, não é? Seguramos cuidadosamente as mãos um do outro e voltamos para o detonador. E ela havia apagado. Então eu segurei de novo e corro de volta, me abaixei. Enquanto isso, não sabíamos que Toshi tinha ido mijar atrás dos arbustos, onde estava o cofre. No minuto seguinte, Toshi sai de óculos enquanto tudo acontece. Ele vai e dizemos, abaixa! Ele vai em direção ao cofre perguntando, o que foi? E falamos, abaixa, Toshi. Está indo, está indo, está indo. E de repente,
Bum! Explodiu a porta na hora. Todos olhamos, Toshi está lá, tremendo. Corremos até ele. E ele disse: caramba, eu senti um vento passando bem por cima da minha cabeça. Ele quase foi morto. Mas esse foi o nosso primeiro trabalho. Uau! Começamos a explodir cofres e virei arrombador, mas essa é outra história. Uau! E há muitas outras histórias nos livros de Charlie. O link para os livros está na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Nós temos eles em e-book, nós temos eles em audiolivro também. Eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir o podcast e depois ir direto para o audiolivro, então os links para os livros estarão na caixa de descrição abaixo deste vídeo. Charlie, gostaria de deixar uma mensagem final aos espectadores sobre os próximos episódios do seu podcast? São histórias distintas de crimes reais. O que escrevi e meu crime também são reais, sem exageros. Muitas pessoas pesquisam e escrevem sobre crimes, mas não são realmente escritores do gênero e não entendem do assunto. Eu sabia tudo sobre isso. Eu estava envolvido nisso, eu vivi muito bem com isso. Eu tive momentos ruins e bons, mas eu diria que eu era um profissional. E o que você recebe... Veja, eu não estou tentando me justificar pelas coisas que fiz, mas era assim que as coisas eram. Infelizmente, eu acreditava em mim mesmo e acreditava no meu destino. Charlie envolveu desde cedo ao preparar o terreno para sua história. Que memória incrível nesse relato histórico. Mas se você ficou envolvido com o que ouviu hoje, ainda não ouviu nada comparado ao que está por vir. Estou até arrepiado só de pensar nisso. Então fique ligado para o próximo episódio. Se quiser se adiantar, compre os livros do Charlie. Meu pai adora. Boa dica.